Oi pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz o Souplas junino. Aqui eu utilizei restos de fio barroco multicolor, mas você pode utilizar o que você tiver, os barbantes que você tiver aí. Quanto mais colorido, mais bonito fica. Esses quadradinhos eu fiz com 7 carreiras para dar esse tamanho, tá? E eu vou mostrar com detalhes como eu fiz os quadrados e a costura. Ele dá essa impressão aqui de torto, por exemplo, mas não está. Porque aqui, ó, como eu utilizei cores variadas, então é onde dá essa impressão de torto. Mas você pode observar onde a gente utilizou apenas uma cor, ele fica muito certinho os quadrados, tá? Ó. Você vai ver aí, conforme for trabalhando, que ele fica bem bonito. E o avesso também. Eu quero pedir aí para você, já para deixar um comentário, o seu like aí no vídeo, que isso ajuda muito ao canal. Se tiver dúvida sobre alguma coisa, sobre material, pode perguntar. Na descrição desse vídeo eu vou deixar com detalhes a numeração, tá? E vou deixar também a referência, porque é dessa linha, porque acaso você queira fazer nessa mesma tonalidade, você pode estar comprando o fio. E se você tiver muito fio, por exemplo, aqui ó, eu tenho bastante desse vermelho, mas dessa outra cor eu já tenho pouco. Mas se você tiver bastante de todas as cores, um Souplas, você faz o bico, por exemplo, nesse vermelho, o outro Souplas, você faz o bico no verde, o outro você utiliza com esse tom pro lado de amarelo, porque quanto mais a mesa ficar colorida, mais bonito vai ficar, tá bom? Essa é a minha dica aí. E vou te passar a medida dele para você ter noção qual o tamanho. Ó, aqui ó, de comprimento, ele ficou de um picô ao outro com 40 centímetros. E aqui ó, ele ficou com 29 centímetros. Então é um tamanho bem bacana, bem legal também. Vamos lá, o passo a passo? Aproveita para se inscrever se ainda não é inscrito, seja membro do canal. Você se tornando membro, você vai receber os vídeos antecipados e eu aceito encomendas de passo a passo somente dos membros. E desde já eu quero agradecer a sua companhia. Se não puder ser membro, não tem problema, ajuda aí com o seu like, com o comentário, que eu acabo disponibilizando os passo a passo para todos, tá bom? Mas as receitas escritas e pedidos somente dos membros. Desde já agradeço sua companhia. Vamos lá, o passo a passo? Ó, pessoal, então vamos fazer esses quadrinhos. Você pode usar a quantidade de cores que você quiser. Eu vou utilizar essas aqui, né, que eu tenho mais desse novelo que tem pouquinho, então eu tô utilizando essas duas cores, mas pode utilizar 3 cores, as cores que você tiver aí para aproveitar o restante de linhas. Eu vou te mostrar como eu fiz esses quadrados, tá? Aí na hora de fazer, aqui eu ainda não passei, mas você terminar, você faz isso, se quiser é só passar o ferro que ele vai ficar bem certinho, tá? Você passa ele, aí vou te mostrar também para fazer o arremate e a união. Vamos iniciar aqui com a verde. Então, vou te mostrar um que aí você vai conseguir fazer vários, né? Fazer o círculo mágico. Vou puxar uma laçada aqui, ó, pelo círculo. Lembrando que esse barbante aqui é o número 6, agulha de crochê 3,5. E vou fazer um ponto baixo. Nos cantos eu faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Então aqui está o meu primeiro canto. Faço uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e vou fazer o outro canto. Então eu faço um ponto baixo, 2 correntes
e um ponto baixo. Certo? Então, já tem um cantinho e aqui tá o segundo. Agora eu faço uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. Agora eu vou fazer novamente o outro canto. Então, eu faço o ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Então, formei o terceiro canto. Faço uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Agora eu vou fazer o meu último cantinho. Um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Para finalizar, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente e venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que iniciamos, que foi o primeiro cantinho que nós fizemos, e faço um ponto baixíssimo. Vou fechar o círculo, vou puxar até fechar, vou ajeitando os pontos e vou fechando. A princípio vai ficar meio torto, mas conforme a gente for trabalhando, os pontos vão se ajeitando. Eu quero fazer com os pontos bem fechadinho, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Para iniciar a segunda carreira, eu venho aqui, ó, pro espaço de correntinhas, faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente. Dentro desse espaço, eu faço um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Certo? Agora eu faço uma correntinha, venho aqui, ó, no espaço de correntes e faço um ponto baixo. Lembra que após o cantinho nós fizemos uma corrente, um ponto baixo e uma corrente? É nessa primeira corrente que eu faço esse ponto baixo. Faço uma corrente, na segunda corrente aqui, ó, porque eu fiz uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Nessa corrente eu faço um ponto baixo. Uma corrente, venho no canto, faço um ponto baixo, duas correntes e no mesmo lugar um ponto baixo. Uma corrente, na primeira corrente aqui, ó, faço um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, tá vendo? Que aqui é uma correntinha, um ponto baixo e aqui uma correntinha. Faço uma corrente, no cantinho aqui eu vou fazer um novo canto, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Agora não muda, certo? Ó, faço uma corrente, aqui no espaço de correntinha eu faço um ponto baixo, uma corrente, no espaço de correntinhas um ponto baixo, uma corrente e no cantinho aqui, ó, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Uma corrente, no espaço de correntinha, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. E para finalizar a carreira, eu faço a correntinha e venho no primeiro ponto aqui, ó, da segunda carreira e faço um ponto baixíssimo. Então, a segunda carreira tá pronta. Certo? E conforme a gente for trabalhando, a gente vai ajeitando esse círculo mágico. Vai ficando assim. Por enquanto eu ainda vou continuar trabalhando com essa cor. Então eu já venho com a linha aqui, ó, pro espaço de correntinhas do canto, faço um ponto baixíssimo, subo uma corrente e no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Faço uma correntinha, na correntinha aqui de separação, eu faço um ponto baixo, uma corrente. Na correntinha de separação, um ponto baixo, uma corrente. E na correntinha de separação, um ponto baixo. Faço uma corrente e já venho trabalhar o cantinho. Um ponto baixo, duas correntes, um ponto baixo. Você viu que é só
seguir esse padrão por toda a carreira. Nas correntinhas, um ponto baixo e sempre vai haver uma corrente de separação aqui. E nos cantinhos, sempre vai ser um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Você seguindo essa sequência, você não vai errar, tá bom? Ó, sempre prestando atenção aonde tem o espaço de correntinha e onde é o canto. Quando eu tenho dúvida se eu estou fazendo certo, eu confiro sempre quantidades de ponto de um lado e do outro, porque se você pula uma corrente, aí seu quadradinho vai ficar torto, certo? Então é só você prestar atenção aonde tem um espaço de corrente para você trabalhar um ponto baixo, e sempre vai ser separado de uma correntinha. E no cantinho, desta forma, um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. É muito simples, rapidinho você faz vários desse quadradinho. E ele é bom que você pode fazer qualquer coisa. Pode fazer manta, pode fazer até tapete, tá? A sua preferência aí, a sua necessidade de trabalho. Ó, então finalizei a terceira carreira e já vai ficando desta forma. Aí conforme eu vou trabalhando, eu vou fechando esse círculo até deixar ele bem fechadinho. Aí eu ajeito os pontos, ó. Ele vai ficando bem certinho o quadrado, ele vai ficando bem bonitinho. Agora eu vou mudar de cor só para você ter noção como eu faço isso. Só vou passar aqui por dentro dessa laçada e já vou cortar o fio. Dou uma tensionada nesse fio. Aqui, ó, se o seu também já ficou bem fechadinho, você já pode fazer o arremate aqui desse círculo. Vou fazer aqui para você só ter noção a forma que eu arremato, tá? Eu nunca faço nozinho muito próximo e nem gosto de deixar nó aparente. Então, eu passo assim, ó, por baixo dos pontos. Pego uma laçadinha de um dos pontos que tiver menor, porque se você pegar um que tiver muito aparente, o nozinho fica aparente. Passo aqui por dentro dessa laçada. Está feito o nó. Aí agora eu vou correr por baixo desse ponto aqui, ó. Pronto, já está arrematado o fio do círculo mágico. É só você cortar esse excesso. Aqui já tá bem firme e bem bonitinho. Agora vamos trabalhar com a linha de outra cor. Como eu disse, você pode trocar quantas vezes você quiser, porque às vezes você tem muita cor aí, pode fazer bem colorido. Eu prendo o fio na agulha, como se fosse iniciar uma corrente. Venho aqui no cantinho, eu gosto de começar no cantinho, mas não vai influenciar onde começa. Puxo uma laçada assim, pego o fio e passo pra cá, ó, porque aí eu vou esconder esse fio por baixo dos pontos, que ele já vai ficar arrematado. Faço um ponto baixo e observa, ó, tá do lado direito. Tenha atenção nisso. Se você pegar do avesso para começar, vai ficar esquisito o seu trabalho. Então, fiz o primeiro ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo. Uma corrente, é a mesma lógica que eu te ensinei. Um ponto baixo no espaço de corrente e sempre tendo uma corrente de separação. Certo? Esse fio aqui do início, eu já passei aqui por baixo dos pontos, ó. Vou dar uma tensionada nele assim, depois eu puxo de novo, só para ele encaixar no lugar certinho. E vou cortar o excesso, que agora ele já fica arrematado.
Aí aqui eu já fiz a correntinha e vou vir aqui para o canto. Aí eu vou esconder esse fio por baixo de alguns pontos aqui para ficar arrematado também. Então eu faço um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Uma corrente e vou trabalhar essa mesma sequência que eu te falei. Um ponto baixo no espaço de correntes e esse ponto baixo sempre separado por uma corrente. Agora eu já posso cortar também esse fio aqui, ó, que ele também já tá arrematado. Eu gosto já de ir fazendo dessa forma e que aí vai facilitando depois, que aí vai estar praticamente o quadradinho pronto, né? Você não vai precisar voltar para arrematar. Mas tem momentos que a gente só quer fazer e deixar para arrematar tudo depois, né? Você é assim também? Aí é só você continuar fazendo essa sequência. Para cada quadrado, eu trabalhei 7 carreiras. Fica tão bonito, né? Eu adoro esse verde misturado com essa tonalidade que estou trabalhando. E esses quadrinhos tá tão na moda e pra gente que tem muitos pedidos assim com barbante ou qualquer outro tipo de linha, é muito bom porque a gente aproveita, né? Não precisar ficar guardando o resto de linha, a gente vai fazendo alguma peça aí que fique bacana. Ó, pessoal, se estiver gostando aí das minhas videoaulas, dos passo a passo, das minhas dicas, deixa um like, deixa um comentário. Isso para mim é muito importante. Para você não custa nada aí e é gratuito. E para mim é importantíssimo, porque o YouTube entende que o vídeo é bom se tiver um like e um comentário. Aí ele mostra para mais pessoas. E desde já eu quero agradecer a sua companhia, viu? Fico muito feliz. Se você quiser me chamar para conversar ou quiser me mostrar o seu trabalho aí, o meu Instagram é Eliane Chagas Crochê. É o mesmo nome aqui do YouTube. Só me chamar lá no Instagram ou pode deixar aqui nos comentários também no YouTube qualquer coisa que você queira falar que eu vou te responder. É um prazer. Finalizei mais uma carreira e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Ó, aí eu vou fazendo e vou apoiando assim na mesa. Eu gosto sempre de apoiar na mesa para ter uma noção. E ó, eu vou ajeitando os pontos. Mas se você olhar aqui, ó, na parte de fora do quadradinho, você vai ver que ele tá perfeito. É porque muda muito a tonalidade, por ele ser multicolor, né? Aí dá a impressão que um lado tá torto e o outro não, mas não é, porque essa parte aqui é escura, ó, e aqui é mais clara. Ó, mas se você olhar, o quadradinho tá perfeito, certo? Então é essa a ideia aqui que eu quero te mostrar. E eu vou trabalhar por 7 vezes, por 7 carreiras e volto para te mostrar a união. Arrematar também já te mostrei. Você finaliza e arremata o seu quadradinho. Ó, pessoal, aqui estão os quadrinhos. Vou posicionar desta forma. Vou prender o fio na agulha, como se fosse iniciar uma corrente. E vou iniciar assim, ó, pegando apenas a laçadinha de baixo, tá vendo? Aqui da primeira correntinha do canto, pego a laçadinha de baixo e venho no próximo quadrinho também, pego a laçada de baixo, tá vendo? Eu inseri a agulha nas 2 laçadas de baixo do ponto da corrente, aliás. E vou passar a linha aqui, ó, desta forma. Só toma cuidado pro fio não desfiar. Ó, ele costuma querer desfiar quando vai fazer essa costura, mas você não deixa desfiado não. Você volta e faz novamente. Ó, insiro de um lado e do outro e puxo a linha
por baixo assim, ó, passando pela essas duas laçadas. E faço a correntinha aqui, ó, passando por essa laçada que prendemos na agulha. Então, aqui já tá preso o primeiro ponto. Venho no segundo ponto aqui, ó, desse quadrinho. No outro quadrinho, pego a laçada de baixo, também no segundo ponto. E passo a linha aqui por dentro dessas duas laçadas da mesma forma e faço a correntinha. Voltando aqui. Então, já fiz a união. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Venho aqui no outro quadrinho, pegando também a laçada de baixo do próximo ponto. E aqui por baixo, ó, a linha. Eu passo ela aqui para puxar ela para cima, ó, passando pelos dois quadrados e fazendo a correntinha desta forma. É simples, vou aproximar aqui para você ver melhor. Então, eu venho aqui no próximo ponto, pegando a laçadinha de baixo, venho na pecinha verde também, pegando a perninha de baixo do ponto baixo, busco a linha lá embaixo, passo por dentro de todas as laçadas aqui, ó, fazendo a união. Vou no próximo ponto, pegando a laçada de baixo do ponto baixo, venho no quadrinho de cá, também pegando a laçada de baixo, busco a linha que tá aqui por baixo, ó, tá vendo? Já até passei ela aqui assim na agulha, tá vendo? Já é automático. Passo a linha por dentro de todas as laçadas. Só fique atenta ou atento para que essas laçadas aqui, ó, que fica aparente, fique do mesmo tamanho. Não faça uma grande e uma pequena. Tipo, às vezes a gente dá uma tensionada no fio, acaba puxando essa laçada. Então, tente fazer sempre do mesmo tamanho para fazer essa união. E na hora que você finalizar o quadrado, ele vai ficar bem bonitinho, porque você fez as laçadinhas do mesmo tamanho, certo? Mas a costura é basicamente isso aqui. Pegando a laçada de baixo, vem no outro quadrinho, pega a linha aqui por baixo. Passa a linha aqui, ó, pelas laçadinhas que a gente pegou, sempre com cuidado para não desfiar o fio. E vou fazendo essa união até finalizar a costura dos dois quadrados. Como tem a mesma quantidade de pontos, ele tem que dar certinho aqui no final. Ó, você pode ver que a gente tá caminhando certinho, que eles estão da mesma altura. Então, pode continuar a costura dessa forma, que fica bem bonitinho. É uma das formas de costura que eu gosto bastante. Chegando aqui no cantinho, eu venho te mostrar a continuidade aqui pra gente passar para a união desses dois quadrados, tá bom? Ó, pessoal, já chegando aqui, ó, na correntinha dos cantinhos, tá vendo? Aí eu puxo a laçada passando por dentro da correntinha e aqui também já faço a união do cantinho. Então, esses dois aqui já ficaram unidos. Aí, para iniciar aqui, ó, eu só vou fazer uma corrente como se eu estivesse fazendo uma separação. Mas é só para não dar, como se diz, ele não ficar errado assim na hora de unir, porque essa correntinha ele vai dar um espacinho pra gente começar a costura de cá. E eu vou pegar aqui, ó, aqui tem duas, nessa segunda aqui, ó, correntinha do lado do ponto baixo, sabe? Ó, do lado, dessa correntinha do lado de cima aqui, ó, do ponto baixo, do lado interno. Porque essa outra correntinha, na hora que eu passar aqui fazendo a união, eu vou utilizar ela. Então, eu pego essa correntinha aqui. Também a laçada de baixo, da mesma forma que a gente veio trabalhando. Tensiono o fio para que essa laçada aqui não fique grande. Eu vou puxar ele um pouquinho para deixar do tamanho dos outros. E vou buscar a linha aqui por baixo. Passo por dentro das laçadas e faço a correntinha.
sempre com cuidado para o fio não desfiar, né? Pego a laçada de baixo do próximo ponto, venho de cá, também pego a laçada de baixo, passo a linha aqui por dentro dessas laçadas e faço a correntinha. E assim eu vou caminhando, fazendo a união dos dois quadrados aqui, dessa parte superior. Se desfiar o fio, volta, faz novamente. Não precisa fazer rápido, ó. E vai ficando assim, tá vendo? Fica bem bonitinho, né? Se você observar, essa correntinha aqui, ó, que eu acabei de fazer, essas duas, elas estão mais justas do que essas que eu trabalhei na parte de baixo. É isso que você tem que ter atenção. Eu vou voltar e vou fazer do mesmo tamanho, porque o bonitinho aqui é você conseguir fazer padronizadinho, o mesmo tamanho de correntinhas aqui, continuar nessa parte superior. Como a minha aqui tá bem mais justas do que essa de baixo, eu vou voltar e fazer do mesmo tamanho, tá? Então, você tem atenção nisso. Ó, da mesma forma que eu te falei, pegando na correntinha de baixo, passo a linha aqui por dentro e já passo aqui fazendo a minha primeira correntinha, ó, já ficou maior, tá vendo? Aí eu já venho aqui no próximo ponto, pega a laçadinha de baixo do ponto, no quadrinho de cá a mesma coisa, passa a linha por dentro dos dois quadros. E já faço minha correntinha. Deixa eu ver aqui, que esse fio aqui desfiou. Aí. Já deixo aqui a laçadinha do tamanho que tá os outros, para não deixar ficar muito justo, porque senão vai ficar diferente os pontos. Venho aqui por baixo, passo a linha e já puxo uma laçada. E sempre pegando a laçadinha de baixo, tá vendo? Dos pontos. É simples, é só fazer devagar, tendo atenção, para não pular nenhum ponto. E para que fique certinho as laçadinhas. Não deixar nenhum fio desfiado. Ó, pessoal, cheguei aqui na última união, que é a primeira correntinha aqui, ó, né? Depois do último ponto baixo, aí aqui eu já posso cortar o fio. Vou passar a linha por dentro dessa laçada. Ficou desta forma, ó, nossa união. Agora, eu vou unir primeiro esses dois aqui, ó. Da mesma forma que eu te mostrei essa união, você vai unir essa. Chegou aqui, faz uma correntinha e já faz a união aqui dessa parte superior. Da mesma forma que eu te mostrei aqui, tá bom? Ó, pessoal, fiz então a união igual eu te mostrei. Aí ficou essa parte aqui. Já iniciei aqui, ó, essa união dessa forma e cheguei aqui no cantinho onde é a correntinha. Aí eu vou pegar a laçada da correntinha dos dois lados, né? Dos dois, para unir essa pontinha aqui, e cheguei onde eu fiz a correntinha. Aonde eu fiz a correntinha, eu vou bem no meio dela, puxo uma laçada e faço uma correntinha. Então eu fiz a união aqui da correntinha que nós fizemos e já venho aqui, ó, para correntinha aqui do próximo ponto, pegando a laçadinha de trás e a correntinha aqui, ó, desse ponto, também pegando a laçada de trás e já vou passar a linha por dentro dos dois para fazer a união aqui
após a corrente. O fio tá querendo desfiar, ó, mas deu certo, não desfiou. Já venho no próximo ponto, pegando as laçadas de trás, né? Ó. E continuo fazendo a mesma sequência, unindo da mesma forma que eu venho te mostrando, certo? Olha como vai ficando. Aqui, ó, aonde estava a correntinha, tá vendo? Não fica buraco nenhum, tô com a mão por baixo, não dá pra ver. E dessa forma fica muito certinho. E assim eu vou continuar, chegando aqui eu vou fazer a mesma coisa e finalizo aqui e volto para te mostrar a sequência. Aí, pessoal, consegui finalizar. Finalizei da mesma forma que eu te mostrei, fica bem certinho, pode ver que a costura fica bem bonita. E agora a gente vai fazer um detalhe ao redor. E eu não cortei esses fios porque eu vou esconder por baixo dos pontos, não precisa arrematar eles. Eu vou prender o fio na agulha como se fosse iniciar uma corrente. Venho aqui, ó, nesse cantinho, no espaço de correntinha. Vou inserir a agulha aqui, puxo esse fio pra cá, pra esconder por baixo dos pontos, puxo uma laçada e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntes no mesmo lugar, um ponto baixo, certo? Então, fiz um cantinho aqui. E aqui, ó, no espaço de correntes, eu vou fazer aliás, eu faço uma corrente e um ponto baixo no espaço de corrente. Uma corrente, um ponto baixo. É aquela mesma sequência que a gente trabalhou nos quadrinhos. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente, um ponto baixo. Uma corrente. Aqui eu já escondi esse fio do início por baixo, então eu posso cortar esse excesso aqui, só pra já ficar arrematado. E vou continuar essa sequência. Um ponto baixo, uma corrente, tá vendo? Uma corrente. Como a gente chegou naquele espaço que era o cantinho, eu faço um ponto baixo, uma corrente e venho aqui, ó, no outro cantinho e faço um ponto baixo, certo? Ó, ficou desta forma. Só que aí esse ponto baixo eu já puxo esse fio aqui, ó, que nós trabalhamos para esconder por baixo desse ponto, ó, certo? Ficou um ponto baixo nesse canto, uma corrente e um ponto baixo no outro canto. E continuo trabalhando um ponto baixo separado por uma corrente. Já escondi esse fio aqui por baixo de alguns pontos. Posso cortar esse excesso. E vou continuar fazendo um ponto baixo separado de uma corrente. Ó, cheguei de novo no cantinho aqui, faço um ponto baixo no espaço do cantinho, uma corrente. Já puxo esse fio pro lado de cá para prender por baixo dos pontos e venho aqui, ó, no cantinho desse ponto aqui, desse quadrinho. Deixa eu ver aqui onde que é, porque aqui foi o acabamento. Isso. Faço um ponto baixo, já prendendo esse fio, uma corrente, um ponto baixo e continuo trabalhando essa mesma sequência.
cheguei no cantinho, vou fazer um ponto baixo, 2 correntes e no mesmo lugar um ponto baixo, certo? Nessa parte aqui, a gente vai trabalhar dessa forma que eu te mostrei. Nos cantos, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Vira o trabalho, você vai seguir essa mesma sequência. Faz a corrente e trabalha um ponto baixo, separado por uma corrente. Chegou nesse canto, você vai trabalhar um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. E trabalha da mesma forma por toda a volta. Chegando aqui, eu te mostro a sequência. Aí, pessoal, trabalhei por toda a volta. Cheguei aqui, ó, no cantinho onde a gente iniciou. Vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto. E vou fazer mais uma carreira idêntica. Venho pro espaço de correntinhas. Faço um ponto baixo, 2 correntes, no mesmo lugar, um ponto baixo. E vou trabalhar essa mesma sequência por toda a carreira. Já faz uma correntinha e trabalha um ponto baixo, separado por uma corrente. E nos cantinhos trabalha da mesma forma, tá? Então, vou trabalhar essa sequência que eu te mostrei por toda a volta. Ó, pessoal, já finalizei a segunda carreira ao redor daqui do nosso motivo. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, venho para o espaço de correntes e vou fazer novamente essa mesma sequência. Essa será a última carreira, tá? Mas você vai fazer da mesma forma, faz o ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo e a corrente de separação de cada ponto baixo que nós vamos fazer nesses pontinhos aqui de base. É a mesma sequência que eu te mostrei aí. Desculpa que eu bati aqui no celular. Então, aí é só você continuar trabalhando um ponto baixo, separado de uma corrente. Chegou no cantinho, um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo, tá bom? Ó, pessoal, cheguei na última carreira, né? De ponto sobre ponto. Essa foi a terceira carreira. Agora eu venho aqui no cantinho, faço um ponto baixíssimo, vou subir 3 correntes equivalendo a um ponto alto. Laça o fio no mesmo lugar, um ponto alto. Uma corrente. E agora eu vou fazer mais 3 correntes. Então, aqui no total foram 4. Volto na terceira corrente. E faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, laça o fio e no mesmo espaço eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiz um leque, no meio do leque eu coloquei um picô, certo? Dessa forma. Aqui da onde eu estou, eu vou laçar o fio, ó. Vou laçar o fio, vou pular 1, 2, vou vir aqui, ó, nesse terceiro ponto e vou fazer 2 pontos altos. 4 correntes, volto na terceira, faço um ponto baixíssimo, formando um picô, uma corrente, vou ter que voltar aqui, uma corrente, laça o fio no mesmo lugar, 2 pontos altos. Se o seu ponto for diferente do meu, você pode pular menos, você pode pular apenas um ponto aqui, se ficar repuxando, tá? Mas se o seu ponto for igual ao meu, vai ficar bem parecido, então não vai precisar mudar não. Chegando aqui no final, vamos ver se vai dar certo a quantidade. Se não der, a gente pula menos ou deixa um a mais, tá? Então, vou laçar o fio e vou contar 1, 2. Nesse terceiro, eu vou fazer esse mesmo leque com o picô no meio, tá? E vou trabalhar desta forma até chegar aqui. Ó, pessoal, para dar certinho aqui no meu caso, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pulando 2 espaços aqui de pontos baixos. Aqui eu vou pular só um, ó. Eu vou contar 1, venho aqui no segundo e já vou fazer um
motivo. Agora eu vou contar para dar certo lá no cantinho, para ver se eu vou pular só 2 novamente ou já pulo 3. Vamos ver. 1, 2, 3. Eu vou fazer, agora eu pulo 3, tá vendo? Vai ser só um que eu vou pular apenas 2. Então eu laço o fio, conto 1, 2, venho no terceiro e faço o meu motivo, que é o leque, né? O leque são 2 pontos altos, 4 correntes. Volto na terceira, um ponto baixíssimo, formando um picô, uma corrente e 2 pontos altos no mesmo espaço. E daqui aonde estou, já vou para o espaço de correntinhas e faço um novo leque, certo? Aí, ó, nem percebe que nós tivemos que fazer apenas um com o espaço reduzido, tá vendo? Que aí dá certinho aí o trabalho. Agora, na lateral, você faz a mesma coisa. Você, chegando aqui no finalzinho, você vê se vai precisar fazer a mesma coisa. Pular menos ou pular uma a mais para finalizar a carreira, tá bom? E dessa forma eu vou trabalhar por toda a volta. Ó, pessoal, terminei. Fiz todo o bico aqui ao redor. Assim a gente termina o nosso suplás junino. Ó, esse detalhe eu sempre faço assim, ó, coloco a mão assim e puxo o ponto picô para que ele fique bem destacado. Se você quiser também é só você pegar o ferro e ir passando, puxa e vai passando o ferro que você vai ver que ele vai ficar bem certinho. E ele fica bonito dos dois lados, ó. Eu espero que você tenha gostado, viu, das dicas do passo a passo. Deixa um comentário, seu like, isso para mim é muito importante, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.